Eu tenho tido um hobby, ultimamente, que é assistir vídeo de ateu. Ok, Olha que coisa. interessante. Eu tenho assistido vídeo de ateu, mas assim, vários. E eu viro um hobby meu. Eu tenho uma mensagem: amarás o teu ateu como a ti mesmo. Cara, assim, é um hobby meu. Por que é um hobby meu? Porque eu sou um cara que, assim, cada um tem o seu jeito de se relacionar com Deus. Tem gente que gosta de louvor, tem gente que gosta de orar, interceder. E o meu jeito, assim, eu sou um cara da palavra, de estudar a Bíblia, etc., e ficar refletindo no significado e tudo Legal. mais, né? E aí eu fico olhando os argumentos dos ateus e fico imaginando eu num debate. Uhum. E às vezes eles vêm com uns argumentos muito bons. Sim, com certeza. Caraca, se ele me fizesse essa pergunta, eu tenho fé, mas assim, eu não sei como que ele ia rebater isso não. E eu fico pensando, eu fico vendo vários. Nos últimos dias, veio o Porchat num podcast, ele pegou e ele fez várias perguntas ali, que, pô, 90% delas eu tenho uma resolução muito clara para mim, que ali, para mim é ou um erro de interpretação, ou uma diferença de interpretação, podemos ter nossas diferenças, mas muitas delas, para mim, pô, são super bem resolvidas. Por exemplo, ele falou, por que eu vou acreditar na Bíblia se não fala dos dinossauros? Pô, peraí, isso daqui é super explicado, né? Dá para entender o porquê desse contexto. O forte dele não é conhecer a Bíblia, né? Com certeza. Porém, quando você abre essas perguntas para o público, assim, realmente são perguntas difíceis de serem respondidas, Uhum. né? Se pergunta para alguém que acredita em Deus, eventualmente um Deus, né, cristão, e essa pessoa recebe uma pergunta dessa, ela fala, nossa, não sei. Não é o meu caso, eu gosto de ir atrás. Então eu peguei todas as perguntas do Porchat e eu debati sobre elas na minha cabeça. Só que eu também peguei de vários outros ateus. Sim. Né? E não que o Porchat seja ateu, nem sei se ele é ateu, tá? Mas achei super pertinente os questionamentos dele, a gente pode falar sobre isso daqui a pouco, porque eu levantei só perguntas difíceis pra gente fazer. Mas de todas as perguntas difíceis que eu encontrei, tem duas perguntas pra mim que são muito Bem difíceis, pesado. tá? Que não são as dele. Uma existe um debate teológico, talvez o maior de todos, que seja sobre se existe ou não o livre-arbítrio. Uhum. Né? Você tem uma linha que realmente acredita que existe, e linha que acredita que não existe, que está tudo escrito. E aí, uma dessas pessoas questionou o seguinte, poxa, se Deus é tão bom, por que ele permite o livre-arbítrio só de quem é mau? Aí eu, como assim? E aí eu queria que você refletisse sobre isso, que é o seguinte, existe o livre-arbítrio, é a nossa hipótese aqui, então eu posso fazer o que eu quiser. Eu vou ter uma consequência pelo que eu fizer, mas eu posso fazer o que eu quiser. Então, se eu sou uma pessoa má, eu posso fazer coisas más. Só que, quando eu exerço o meu livre-arbítrio, eu estou exercendo o livre-arbítrio contra o livre-arbítrio de outra pessoa. Por quê? Porque eu posso fazer algo mal contra você, então Deus está respeitando o meu livre-arbítrio, porém você, como uma pessoa boa, se eu te ferir de alguma forma, a sua vontade, a sua liberdade não era de você passar por isso. Não era de você fazer isso, se submeter a isso. Mas você foi obrigado porque eu exerci o meu livre-arbítrio. Uhum. Então, se Deus permite o livre-arbítrio do mal, por que ele não permite o livre-arbítrio do bem nessa situação? Então, eu queria que você discutisse um pouco sobre livre-arbítrio de uma forma mais ampla, sobre se de fato a gente vive num mundo onde existe o livre-arbítrio. Eu acho que tem muitos indícios de que sim. Em especial desde o começo do Éden, onde você tinha a árvore no centro de tudo, dada a importância do que é o livre-arbítrio para Deus. E, numa reflexão maior, se não existisse o livre-arbítrio, talvez não existiria o amor verdadeiro, porque se eu te obrigo a me amar, do que vale o seu amor? Seu principal argumento. Então talvez o livre-arbítrio possa ser defendido aqui, mas queria que você discutisse para mim sobre isso. Eu acho que o problema está na maneira simplista que o pessoal tem colocado a discussão do livre-arbítrio, né? Porque a pergunta é, o que significa ter livre-arbítrio? Então, para umas pessoas, livre-arbítrio significa uma espécie de liberdade absoluta do ser humano. E é claro que ninguém tem liberdade absoluta. Por quê? Porque você é um ser humano limitado. Eu quero estar no planeta Júpiter amanhã. Ok, pode querer o que você quiser, você não consegue. O seu livre-arbítrio está condicionado, limitado à sua condição de criatura. E a outra questão é que quando nós temos o uso da nossa liberdade, quais são os elementos condicionantes e
que interagem no processo que poderiam ser considerados limitadores do uso da liberdade. Essa que é a discussão. Então, por exemplo, você vai ver uma pessoa toma uma atitude, faz uma escolha, e a pergunta que alguns estudiosos é: será que o indivíduo de fato fez essa escolha, ou ele estava imerso no ambiente X do qual ele não tinha alternativa? Então pega um indivíduo hoje, criado no Talibã do Afeganistão, e diz: olha, esse cara é culpado porque ele fez isso, ele escolheu fazer isso, mas ele teve alguma outra realidade disponível perante ele para fazer isso ou não? Então, acho que a discussão de dizer se você tem ou não tem livre-arbítrio é uma discussão indevida por esse tipo de dualidade radical desnecessária. O que não se pode aceitar de jeito nenhum é a ideia fatalista de que você não tem escolha em absolutamente nada que você faz na vida, que existe um destino, que existe uma força superior que domina a vida dos seres humanos, de modo que eles não são capazes de escolhas reais e, portanto, não são responsabilizáveis por aquilo que eles fazem. Nem isso é aceitável, como também não é aceitável a ideia de que você, de fato, toma suas escolhas como se você fosse uma divindade. Então, o que é importante? Importante saber que você tem real capacidade de escolha, que Deus deu isso ao ser humano. Essa capacidade de escolha pode ser tanto para fazer o bem como para fazer o mal. Se não fosse, não seria uma capacidade real. E essa capacidade de escolha, ela nos leva a dois elementos fundamentais. Um é a responsabilidade ética, porque eu não posso, né? Um gato não pode ser responsabilizado. Ele não tem nem consciência da sua gateza, quanto mais qualquer ética felina, ela é dispensável. Você não vai condenar um leão porque ele mastigou alguém, né? O ser humano não. O pessoal que praticou terrorismo, os carrascos de Auschwitz, eles precisam e devem ser. Ninguém pode dizer: não, foi o fatalismo que os levou a isso. Não, eles foram responsáveis pelo que fizeram. E a outra questão que é fundamental, que se não existir liberdade real, não pode haver amor. Não pode haver, de fato, uma entrega de coração e de vida e de sentimentos e de prática em favor de uma pessoa, se você está meramente condicionado por uma força que te conduziu a isso. Eu acho que o debate torna-se complicado quando a gente vê uma ala da teologia dizendo o seguinte: ó, mas como a gente é tão pecador, a gente é tão ruim, que na verdade parece ser arbítrio, mas quando você joga o dado ele está viciado, ele só cai um. Tudo que a gente faz é mal. Sim ou não? Onde é que está a resposta para isso? A questão é a seguinte: é verdade que nós estamos limitados por causa da nossa pecaminosidade, mas não quer dizer que a gente deixou de ter liberdade e de que a gente é responsabilizado e que a gente sabe muito bem o que está fazendo. Então não é que todos os nossos atos são pecaminosos no sentido de serem horrorosos, medonhos. Tem uma mãe amamentando uma criança ali, ela é totalmente depravada diante de Deus, então ela está fazendo um negócio horroroso. Não. Os nossos atos são maculados, eles são imperfeitos, eles são limitados pela nossa condição, mas isso de modo nenhum nos impede de ter liberdade real. Então nós podemos fazer o bem e o mal. Como Deus nos dá essa realidade dentro desse universo, você tem razão. A minha liberdade faz tal coisa que atinge você, mas você tem a possibilidade de reagir. Qual é a sua reação? Tirar a espada e cortar a orelha do guarda que chegar? Pode ser. Aí Jesus diz: não é assim não, põe a orelha de volta. Está vendo como é que é? A reação sua deve ser diferente. Então você tem a responsabilidade de vencer o mal com o bem. Essa é a palavra explícita de Romanos capítulo 12, versículo 21.